cadê a bomba? Já deu tempo do Vamos lá. Ah. É, informação, né, sobre essa história da VideBet. E é o negócio seguinte. Primeiro, a informação do Globo Esporte, foi dada primeiro pelo Globo Esporte envolvendo a VideBet. E, aliás, o Globo Esporte foi atrás do detalhe sobre o assunto e a VideBet pediu por e-mail, através de e-mail, esclarecimentos ao Corinthians sobre esse possível desvio do dinheiro por um laranja. E aí, esse é o grande detalhe, né? Porque a VideBet pode rescindir contrato com o Corinthians envolvendo tudo isso. E aí o que a gente apura é o seguinte, ó. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, pediu esclarecimentos ao Augusto Melo. O Augusto Melo deve em breve enviar uma carta esclarecendo tudo isso. E ele, inclusive, enviou a denúncia sobre a VideBet à Comissão de Justiça do Corinthians. Agora, essa Comissão de Justiça vai pegar esse caso, vai ouvir todos os envolvidos, se preciso convocar o Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians, se preciso convocar todos da gestão lá para ouvi-los e fazer uma espécie de CPI em cima disso. A gente tem aquelas CPIs, e eu me lembro muito bem da CPI da pandemia, que foram ouvidos e a do vários John Textor? envolvidos, teve de tudo, né? CPI das apostas esportivas, e o Corinthians pode abrir uma espécie de comissão parlamentar de inquérito sobre o caso do Laranja. Aí no fim, um relatório vai ser feito e entregue ao Conselho Deliberativo do Corinthians, que deve de novo convocar o Augusto Melo para fazer outros esclarecimentos. Então esse assunto não vai acabar agora, esse assunto vai estender por mais um tempo, e o grande risco no momento é a VideBet, que não tem gostado da repercussão negativa, pegar tudo isso e rescindir contrato com o Corinthians. Mas vamos lá, ô Luiz, a gente falava sobre isso ontem. Ô VideBet, beleza, tá todo mundo protegendo o seu. Mas como que você quer esclarecimento de um intermediário? Quer dizer que você decidiu patrocinar o Corinthians sem saber que era um intermediário? Pra quem que você pagou? Isso são perguntas que têm que ser respondidas. Como é que você não sabia que tinha um intermediário? Você tá fazendo pagamento diretamente pro Corinthians? E aí, se o Corinthians tá usando esse dinheiro pra pagar um intermediário, aí tudo bem. Você pode até ficar brava, né, no sentido da empresa VideBet, porque não tinha nenhum intermediário. Agora, se desde o início tinha um intermediário, de novo, e é uma empresa de marketing, cadê a carta de credenciamento? Aonde está escrito que a VideBet autorizou XYZ empresa a intermediar o negócio? Se isso não existe, não é para ter intermediário. Se isso existe, a VideBet não está sabendo, aí tudo bem. Ela está no direito dela. Agora, para mim, a gente falou sobre isso bastante, viu, Luísa? Essa história é muito mal contada de todos os lados. De todos os lados. A VideBet não saber que tem um intermediário é uma coisa. A VideBet pode até ficar nervosa, que é tipo assim, a gente faz um negócio aqui. Eu sou o Corinthians, chegou, ô VideBet, custa 300 milhões aqui pra você me patrocinar. Show, a gente fecha aqui, você me pagou os 300 milhões, só que aí eu começo a pagar por fora pra Luísa. Pô, você que descobriu o preço, vou te passar 40 milhões. Aí beleza, a VideBet pode ficar no direito dela de nervosa, porque, pô, ninguém me avisou que tinha um intermediário. Aí a VideBet tá certa. Eu duvido que isso tenha acontecido. Né? Incomum esse tipo de negociação em que a empresa não vai saber que existe um intermediário. É justamente o intermediário, é o elo, né? Exatamente. É o elo. Ele faz o contato. Então tá muito estranho. Eu quero esclarecimentos do intermediário. Deixa eu te falar uma coisa, você já tinha que saber do intermediário desde lá do começo. E se o Corinthians tá falando do lado dele que vai apurar pra saber que alguém tá negociando por fora, de novo, quem que autorizou um intermediário a negociar pela VideBet? Foi o Corinthians? Foi. O Corinthians não fez nenhum tipo de análise? Como que eu sei que você realmente representa a VideBet? Você não senta numa mesa, você não se eu bater lá no Corinthians hoje e falar, olha, eu queria negociar com a Academia dos Pães aqui o patrocínio, vocês vão abrir a porta pra mim? E vão começar a falar valor pra mim? Enfim, a gente vai negociar. Não é assim. Muito mal contada essa história, Luísa. São muitas perguntas sem respostas ainda, né? Isso desde o começo já foi uma negociação que não houve transparência para o torcedor nem para ninguém. Primeiro que tinha que pagar a multa para o antigo patrocinador, isso já não foi falado inicialmente. Sim. Depois não foi falado sobre a existência do intermediário, que foi inclusive o que causou o racha entre o Rubão e o presidente Augusto Melo. Depois surge o intermediário. A existência do intermediário não é problemática. O problema é ninguém saber disso, né? E agora surge essa informação
declaração do Juca Kfouri, dessa matéria que ele publicou ontem, dizendo que o intermediário repassou o dinheiro para uma outra pessoa. O Corinthians se defende, né, calcado nessa questão de que, olha, eu passei o dinheiro, o que ele faz com o dinheiro é problema dele. Mas quem recebeu no final esse dinheiro tem alguma ligação com gente do Corinthians? Isso precisa ser esclarecido. Para mim, esse é um dos principais pontos. O tal do primeiro intermediário lá, que é a empresa, né, Pedro, rede social, mídia design, conhecido Aliás, como o nome, Alex o Kassumbek. nome criativíssimo, né? Do Assim. Alex Rede Kassumbek. Rede socialmente, assim, né? Vamos Qual? fazer aqui, só boa. pra ter, né? Vou fazer o nome aqui. Rádio Produções de Vinhetas. Qual que é a relação dos proprietários desta empresa com gente de dentro do Corinthians, com o superintendente de marketing Sérgio Moura? Então isso precisa ser esclarecido. A presença do intermediário não é tão problemático, mas qual era a relação? Quem ganhou o que com isso? Para onde foi o fim do dinheiro? Havia alguma ligação com alguém do Corinthians? E a VaideBet é evidente que se houve um intermediário, ela tem que saber, né? Porque intermediou o negócio dela com o Corinthians, né? Fez esse elo, fez esse Eu contato. duvido que a VaideBet, Essa Luísa, não sabia de ligação. nada. Ela tá tirando dela Mas agora. a informação do Ramiro é importante porque mostra algo diferente do que o Corinthians apresentou na nota ontem. Porque a nota ontem foi meio, a gente não tem muito nada a ver com isso, eles se resolvam. Hoje, com essa informação, a gente já vê que o Corinthians tem interesse em investigar essa questão, o que é Mas muito eles não importante. tinham mais o que fazer. O negócio já ficou feio. Pois agora é. Eles Agora tem que eles virar querem público e investigar, Na esclarecer. verdade, quem está investigando isso não é nem o Corinthians, né? É o Conselho do Corinthians. A direção do Corinthians não parece ter tomado Sim. nenhuma iniciativa pra, peraí, será que tem alguma coisa errada? Mas Será deveria. É isso que chamou a atenção que a isso, gente e falou deveria. ontem. E Porque deveria. senão o Ministério Público vai investigar. Exato. É isso. Pode- O outro vai se investigar. E o detalhe, só um detalhe também sobre essa terceira empresa, a Nelway. Ontem, inclusive, tem um amigo que trabalha numa Nelway, que seria a terceira empresa a receber os valores aí que foi passado o dinheiro da rede social media. Ele falou, irmão, esclarece aí que a Nelway que estão falando é uma Nelway aleatória, não é a que a gente trabalha, que tem uma Nelway envolvida no mercado de B3, é uma gigante de análise de dados que prestava serviço para o Corinthians de background check para compliance. Não me pergunte o que é isso, que eu não faço ideia. Mas Isso aí é quando cheque você tem antecedentes, né? cheque antecedentes É mais ou menos pra... isso. É mais O ou menos básico, isso. né, gente? Então, mas Deveria a gente ser. falou sobre isso ontem, Ramiro. Você tem que pegar uma rede social e o background check é isso. Ô, deixa eu ver aqui a carta do CNPJ. Tá, essa rede social, onde é a base? CNPJ aqui aonde? Ah, em São Paulo, hein, fulano. Quem são os sócios? Esses são os sócios. Pô, dá pra confiar no cara? Eles vão pagar mesmo? Meu, olhando no seu olho, você acha que eles fizeram isso? A própria VaideBet tem que fazer isso, né? Ver Isso. quem é o As intermediário. duas, Os dois, exatamente. tanto o Corinthians quanto o VaideBet. Agora, que o nome dela tá envolvido de uma forma que ela não gostaria, isso não tenho dúvida. E né? eu levanto aqui uma possibilidade, ô Luísa. Quem foi o responsável por negociar pela VaideBet, que isso é uma coisa, de novo, não é uma acusação, é uma suposição. Eu sei que a VaideBet tem X pra pagar. Eu chego e falo, ó, eu pago tudo, eu pago todo esse X. Só que eu quero uma comissão também. Isso, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes pode acontecer. O cara que tem o poder da caneta, ó, o patrocínio no Corinthians é 300 milhões, pô, mas eu posso ir até 320. Vamos fazer um bem bolado aqui, então? E todo mundo sai ganhando? De novo, não é uma acusação, é uma possibilidade, mas infelizmente eu sempre sou muito reticente a não acreditar que esse tipo de, assim, de trambique possa acontecer em algumas vezes. Ô Martelli, assim, essa história ela vai ser investigada pelo Corinthians, por gente de fora, pelo jornalismo e tudo mais, mas é mais uma demonstração e acho que a principal, de que independente disso, o Augusto Melo não é nem se, é quando vai acabar a gestão dele, quando vão deixar o Augusto Melo Até fora quando disso dura? tudo. Assim, a gestão do Augusto Melo é uma pinguela, sabe pinguela? Que é aquela ponte de madeira, assim, que você... Ela é balança. Uma hora cai, hora cai, não tem como, não tem como. O Corinthians hoje tem uma oposição de gente que conhece internamente o clube, isso é fato, pode ter feito o que fez, mas conhece. O Augusto cada vez mais vai ter um poder esvaziado, ele vai sendo abandonado aos poucos, o Rubão foi o primeiro, a VaideBet ameaça sair, daqui a pouco a base de apoio que ele tem, que já é uma base frágil, vai desistir, porque é uma gestão amadora, uma gestão muito frágil, uma gestão que não se sustenta. Então assim, ó, hoje, dia 21 de maio de 2024, eu faço a pergunta, quando vai terminar de forma passaram antecipada
a gestão E Augusto tem outro Melo. ponto, o Vão CFO tirá-lo de lá. Nos pagamentos de comissão, o CFO não tava lá, o diretor financeiro. Que não é nem CFO, mas é o diretor financeiro. Como é que tem pagamento sem o cara tá lá? Se o pagamento tá sem o... Outra coisa, o Ramiro, que dá pra ir atrás também. Ele deixou alguma autorização desse pagamento acontecer? Porque, cara, pelo amor de Deus, até quando você tá em casa, você em casa, o dinheiro é seu, você precisa que um familiar faça um pagamento pra você. O mínimo que você vai fazer é, sei lá, mandar uma mensagem, ó, faz um pagamento. Cadê a autorização do diretor, então? É outro que precisa aparecer para prestar esclarecimentos, né? Isso foi feito à revelia dele, ele sabia, não sabia, estava viajando, autorizou alguma coisa, ele foi enganado. Sérgio Moura precisa aparecer para prestar esses esclarecimentos. Ontem, aliás, chamamos o Sérgio Moura várias vezes para participar de entrevista aqui no Esporte em Debate. Não. Não fomos responder. Ele até respondeu que ia se pronunciar sobre o assunto No momento início da manhã, oportuno. mas no período da tarde não respondeu as minhas ligações, não respondeu as mensagens. O Rosala Santoro, diretor financeiro do Corinthians, eu enviei mensagem, ele disse que não poderia, tá tudo certo, mas eu esperava que o Sérgio Moura, pelo menos fizesse algum pronunciamento sobre esse assunto, mas não fez. Então, esses e tem caras são aquela especialistas, coisa, o diretor, o Milhose, tem gente falando, mas o Augusto Melo, às vezes o cara não tem nada a ver com a negociação. Para. O cara é o número 1 lá, é o 01. Ele tem que se respaldar, toda e qualquer decisão dentro do clube vai passar por responsabilização para ele. Se o diretor financeiro é ruim, passa a responsabilidade também pelo presidente, que mantém o cara lá. Por exemplo, tudo vai ter uma responsabilidade no Augusto Melo. E ainda tem as questões, né, que foram explícitas pelo trabalho do Juca Kfouri, como o Rosala Santoro não tá no Corinthians no momento da transação, né? Coisas que deixam a situação ainda mais esquisita, mais difícil de entender. Sobre o que o PDV falou, eu tava pensando aqui sobre a gestão do Augusto Melo. A gente já tem aí 5 meses de gestão, mais ou menos, um pouco mais do que isso. E a gente teve a cobertura no ano passado de 2 times em momento financeiro terrível, vindo de gestões terríveis, que tiveram eleições e hoje tem caminhos muito diferentes de gestão, que é o caso do Santos e do Corinthians. O Marcelo Teixeira, um cara que tem força política, consegue nos bastidores movimentar as coisas a favor do Santos, e do outro lado uma diretoria que tem muita dificuldade para fazer coisas básicas do futebol e, enfim, se articular de forma política dentro do Corinthians e no meio do futebol para fazer as coisas acontecerem. Então eu vejo muito esse contraste entre duas gestões que, enfim, deixam mais escancarado ainda o amadorismo do Augusto em algumas questões. Bom, a gente vai